Meninos, aqui quem fala é a professora Ana. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar então a terceira semana de estudos, do PET de matemática. E nessa semana a gente vai falar sobre números naturais e sistema de numeração. O que a gente vai ver então na aula de hoje? Olha só, meninos, eu trouxe para vocês uma explicaçãozinha sobre as atividades dessa terceira semana do PET, tá? Para auxiliar vocês a fazer as atividades, a tirar dúvida de vocês, caso vocês precisem, certo? A primeira orientação que tem na atividade do PET, que é a atividade 1, é para vocês assistirem esses 4 vídeos do YouTube. São esses 4 links que está aí, tudo bem? Esses 4 links, eles falam basicamente sobre o sistema decimal. Mas, afinal de contas, meninos, vocês lembram o que é sistema decimal? O sistema decimal é o nosso sistema de contagem, né? Que possui 10 símbolos, o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. A partir desses 10 símbolos, a gente consegue escrever qualquer número que a gente queira, não é mesmo? Eu não sei se vocês se lembram, imagino que sim, sobre o quadro valor de lugar ou o quadro posicional. Vocês lembram disso? A gente já viu esse ano na escola. E para que serve mesmo esse quadro valor posicional? Olha só, a gente precisa entender, né, que dependendo do lugar que um número esteja, ele possui um valor diferente, um significado diferente. O que isso quer dizer? Olha só, vamos olhar o quadro valor posicional. Essa já é atividade, vai ajudar vocês na atividade 2, tá? Eu vou escrever no quadro valor posicional o número 1024. Mas quais são os lugares que eu preciso colocar o número 1, o número 0, o número 2 e o número 4? Quando a gente escreve o número 1024, ou 1024, a gente olha esse número da direita para a esquerda, certo? Então, a gente tem 4 unidades nesse número, a gente tem 2 dezenas, certo? 0 centenas, então esse 0 aqui significa que o meu número não possui nenhuma centena, e uma unidade de milhar, tudo bem? E se a gente fosse escrever o número 32.853? Olha só, a gente precisa olhar o número da direita para a esquerda, né? O número 3 aqui significa que são 3 unidades. O número 5 são 5 dezenas. O número 8 são 8 centenas. Ó, aqui a gente já tem 8 centenas, né? 2 unidades de milhar e 3 dezenas de milhar, completando então o número 32.853, não é verdade? Mas e se eu tivesse o número assim, ó, 0, isso é um 0, 16. Eu escreveria ele também, né, da direita para a esquerda. 6 unidades, uma dezena e 0 centenas. Mas será que é a mesma coisa eu escrever 0, 16 e 16? Sim, é a mesma coisa, não é? Então, quando eu tenho esse 0 à esquerda do número, a gente não precisa colocar, né? A gente não precisa falar que eu não tenho nenhuma centena, por exemplo. Diferente quando eu tenho 0 no meio do número, tá? A gente explicar esse 0 no meio do número aqui é muito importante. Tudo bem? Então, basicamente, meninos, a atividade 2 é para falar sobre esse quadro valor de lugar e para falar sobre a importância do zero, desse zero, né, na escrita dos números. Então, sempre que eu tenho um zero no meio do número, a gente precisa colocar, porque precisa informar que não possui nenhum número naquela posição, né? Que ele está vazio, aquela posição. E se esse zero estiver à esquerda do número, a gente não precisa colocar, porque ele não tem significado nenhum, né? Não possui nenhum número naquela posição, então basta eu colocar o restante do número. Como a gente viu, 0, 16 e 16 são números iguais, certo? Então, vamos prosseguir.
Quando a gente tem a vírgula em um número, o que essa vírgula significa? Alguém sabe? Essa vírgula significa um número quebrado. Um número quebrado, não é mesmo? Por exemplo, se eu escrevo 0,10, tudo que está à esquerda da vírgula, tudo que está à esquerda da vírgula eu chamo de parte inteira. E tudo que está à direita da vírgula eu chamo de parte decimal, certo? Será que vocês conseguem visualizar aí no dia a dia onde a gente encontra esses números quebrados, esses números decimais? Eu consigo mostrar para vocês. Vamos pensar um pouquinho aqui no meu problema. Eu tenho uma nota de R$2 e quero comprar uma coisa que custa R$1,50, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nota e vou dividir ela em pedacinhos e dar para minha atendente R$1,50 até completar os R$1,50? O que vocês acham? Claro que não, né, meninos? Para isso, a gente possui as moedas. As moedas brasileiras é 1 centavo, 5 centavos, 10, 25 centavos, 50 centavos e a gente tem a moeda de R$1 também, que é a moeda de 1 inteiro, né? Olha só, a moeda de 50 centavos, a gente precisa de 2 delas para completar um inteiro, ou R$1. 25 centavos, a gente precisa de 4 moedas para completar o inteiro, ou R$1, né? Para 1 centavo, menina, a gente precisa de 100 moedas para completar R$1, ou um inteiro, né? 10 centavos são 10 moedas para completar R$1, ou um inteiro. E 5 centavos, a gente precisa de 20 moedinhas para completar R$1, ou um inteiro, certo? Tranquilo, não é mesmo? Essa questãozinha, meninos, ele se refere à questão número 3, tá? Só explicando, então, qual que é o significado desses números com vírgula, tudo bem? Se vocês observarem na questão 4, na atividade 4, eu vou ler para vocês, só para vocês terem noção que está faltando alguma coisa para a gente fazer essa atividade. Maria tem 3 fichas com algarismos e uma ficha com vírgula, conforme as figuras abaixo. Meninos, se vocês observarem, não possui figuras nessa atividade, tá? Então, quando vocês forem ler a questão A, B, C, D, até a letra G, não tem como a gente fazer essa atividade sem essas figuras, certo? Por exemplo, na letra E, ele coloca assim, ó, coloque os números encontrados em ordem numérica. Quais números? A gente não tem essa figura, tudo bem? Então, a gente precisa fazer mesmo atividade 1, 2 e 3, tá? A 4 está faltando essas figuras, então ela está incompleta, tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procura pelo WhatsApp. Se vocês quiserem enviar um e-mail, pode enviar e-mail, não tem problema. Ou então pelo chat do nosso website. Esse videozinho vai estar disponível lá também, um link para o YouTube, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Tudo bem, meninos? Então, até a próxima e muito obrigada.